amados, o título dessa mensagem é Glória in excelsis Deo. E eu quero te convidar a me acompanhar na leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20, que diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Bom, meus amados, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, ele inicia descrevendo como se deu o nascimento de Jesus Cristo, onde toda a população deveria se deslocar para um recenseamento que foi promulgado pelo imperador romano. E acontece que, com toda aquela andança e todas as pessoas indo para esse destino, as hospedarias elas ficaram repletas, cheias de pessoas, e não tinham mais vagas. E onde eles conseguiram se abrigar, porque deu a hora da criança nascer, foi em uma estrebaria, e nascendo Jesus, colocaram ele numa manjedoura. Sobre isso, Tim Keller, ele disse o seguinte: a manjedoura de Natal significa que, se você viver como Jesus, não haverá lugar para você em muitas pousadas. E como isso é verdadeiro. Se vivermos de fato como Jesus, não é todos os lugares que nos receberão. E hoje, prosseguindo com a minissérie O Verbo que Virou Canção, e fato é que nós já fomos muito abençoados e edificados com as duas mensagens anteriores. Nós tivemos, começando essa minissérie, o Cântico de Maria, que é o Magnificat, e nós tivemos também o Cântico de Zacarias, que é o Benedictus. E hoje nós vamos mergulhar nessa linda história dos anjos anunciando o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, para pastores que estavam guardando os rebanhos nas regiões vizinhas, onde eles assistiram um coral celestial louvando o Glória in excelsis Deo. Mas diferente das outras duas mensagens, hoje nós não poderemos analisar apenas a perícope do cântico, porque o cântico, ele é um versículo, ele é muito curtinho, e essa história ela tem muito a dizer aos nossos corações, a ministrar aos nossos corações, onde os anjos, eles preparam todo aquele cenário, eles fazem a introdução do cântico, trazem depois o cântico e ainda dão orientação para os pastores, para que eles contemplem de perto a encarnação do Deus Filho. E assim, esse pequeno e grandioso cântico, ele acaba se tornando a cereja do bolo de todo esse contexto. E eu vou dividir essa mensagem para apresentar para vocês em 3 pontos, de forma a facilitar a nossa compreensão.
Sendo o primeiro ponto um start de Deus, né? Que eu chamo ele de graça. E aí, depois de ter esse start de Deus em nós, ele deve nos mover primeiro de maneira interna e depois de maneira externa, que é o segundo e o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, graça, versículo 8 e 9, a parte A do versículo. E amados, não é de se estranhar que os primeiros a receberem a boa notícia do Emanuel, que significa Deus conosco, que Maria vinha carregando no seu ventre, desde Nazaré até Belém, fossem os pobres e marginalizados, aqui representado pelos pastores. E Deus, ele fere a soberba dos grandes da terra, dos poderosos, enviando anjo para poder dar a maior notícia do mundo, em primeira mão, para quem? Para pastores. Ele não enviou esses anjos para dar notícia para os reis, para os poderosos, nem para os sacerdotes, para os escribas, para ninguém desses. Mas ele deu essa notícia para pastores. E isso já estava previsto no próprio cântico de Maria no Magnificat, onde ele quebraria a soberba dos poderosos, daqueles grandes, dos ricos. E os pastores aqui, eles viram um símbolo, e isso já apontando para Cristo, o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome e que dá a vida por essas ovelhas. Comentaristas sugerem que esses pastores aqui, eles estavam trabalhando a mando do próprio templo, onde eles estavam cuidando ali de rebanho, que era propriamente para o sacrifício. Então, por isso que eles estavam ali nas regiões, nos arredores de Belém, cuidando ali do rebanho que seria sacrificado. E se for de fato verdade isso, é espantoso e maravilhoso pensar ao mesmo tempo que aqueles pastores que cuidavam dos cordeiros para o templo fossem os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que presente, olha que coisa maravilhosa. Bom, vamos entender um pouquinho quem que eram os pastores naquela época. Porque, diferente dos nossos dias, não tem nada a ver com os pastores que a gente conhece hoje. Nos nossos dias, muitas vezes dentro de muitas igrejas por aí, o foco principal, ele está em cima do pastor, todos os holofotes sobre o pastor. E naquele período não era nada disso. Na sociedade antiga, naquele período do tempo de Jesus, os pastores, eles não ocupavam posição de destaque, pelo contrário, em uma escala social, eles eram os últimos naquela escala social. Mas acontece que Jesus, ele vira o mundo de ponta cabeça, e ele vai dizer lá em Mateus 20:16 depois, que os últimos serão os primeiros. No tempo de Jesus, os pastores, eles eram uma classe social desprezada por serem gente rude. Eles eram considerados como maus judeus. Por quê? Porque eles não frequentavam a sinagoga, eles não cumpriam as obrigações religiosas. Então, para um judeu, alguém que não vai na sinagoga, não frequenta e não obedece ali às obrigações religiosas, é gente rude, é um mau judeu. Eles não eram considerados fidedignos para testemunharem em tribunais. Então, se a única testemunha para um episódio fosse um pastor, essa testemunha não valia. Eles não eram fidedignos para testemunharem nos tribunais. Os fariseus, eles caracterizavam eles como ladrões e enganadores, igualando ali naquela escala social com publicanos e pecadores. Muitos deles até recebiam a fama de serem ladrões, porque como eles estavam no campo, cuidando do rebanho, e muitas vezes as pessoas, para poder irem para as 3 festas anuais que Israel promovia, e eles tinham que ir nessas festas, estavam andando por ali, e muitas vezes quando eles eram assaltados, muitas vezes as pessoas diziam que os próprios pastores que cuidavam dos rebanhos também eram assaltantes. O ruim é generalizar isso, né? Isso que é o ruim.
E para a gente se situar acerca da realidade do desprezo que os pastores, eles tinham naquela ocasião, basta a gente lembrar bem antes, lá no Antigo Testamento, um episódio muito conhecido. Vocês lembram quando o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé para poder ungir Davi como rei? E aí eles vão lá e traz um filho, provavelmente é esse. Aí traz outro, e não era nenhum desses. Até que o profeta diz assim, mas peraí, não tem mais nenhum filho? Tem um que está lá no campo, lá, cuidando do rebanho, pois me traga. Então nem a família acreditava. Olha como que era o desprezo de um pastor. E com certeza, de lá até o tempo de Jesus, esse preconceito, ele cresceu muito mais mesmo. Contudo, queridos, não há razão para pensarmos que os pastores aqui que recebem essa visita do anjo não fossem homens devotos. Com certeza, eles tinham esse anseio e esperavam sim pelo Messias. Porque senão não faz sentido eles terem tido tal privilégio. Pastores ateus que nem acreditam em Deus e foram visitados pelos anjos. Não, eu não acredito nisso. Certamente eram homens devotos dentro da simplicidade deles. Aguardavam sim o Messias e recebem esse grande presente de Deus. E para esses pastores, excluídos socialmente, o anjo aparece na noite, que fazia parte da escala de trabalho deles. O versículo 9 diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eu fico imaginando o susto que esses homens não tomaram. Porque pensa você no lugar deles. Se você já foi para o meio do mato, onde não tem iluminação, não tem nada, você sabe que breu que é. Aquela escuridão. Então eles estão lá, como se fosse mais uma noite, bem atentos, porque na noite poderia vir alguma fera para poder pegar algum animal deles ali do rebanho, então eles estavam lá para poder proteger esses animais, e de repente, tudo isso que acontece, esse tanto de luz, esse coral, tudo aquilo acontecendo na escuridão, na calada da noite. Talvez se fosse eu e você, estaríamos correndo até hoje. Mas eles ficam ali, lógico que eles se assustaram, eles precisaram ser acalmados depois pelo anjo, mas eles recebem esse privilégio. Eles são os primeiros a receber a boa nova do nascimento de Jesus. O maior acontecimento da história da humanidade, e dito em primeira mão a quem? A pastores. E queridos, isso é graça, eu enxergo graça aqui. E a exemplo dos pastores, é exatamente assim nas nossas vidas. Nós não temos mérito nenhum, mas nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E nós somos salvos pelo mérito de Jesus e não nós. É o mérito de Jesus que nos salva, que nos redime, que nos transforma e faz novas todas as coisas na minha e na sua vida. E a questão é, temos tido olhos para ver a graça de Deus presente nos nossos dias? Será que temos tido olhos para isso? O segundo ponto, eu chamo de contemplação. Então, recebendo esse start de Deus, o primeiro ponto, a graça, nós partimos para esse segundo ponto. Primeiro, nos movendo de maneira interna. Contemplação, versículos 9b até o versículo 14. E para iniciar esse ponto, eu abro aqui um parêntese. Que embora falemos bastante que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, nós precisamos lembrar uma coisa. Em João 1, versículo 1, lá diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus não começou a existir em Belém, porque Ele é eterno. Então o Natal, ele não celebra meramente
o nascimento de Jesus Cristo. Nós não podemos reduzir o Natal simplesmente ao nascimento de Jesus Cristo, mas nós estamos aqui diante do grande mistério da encarnação. João 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o mistério da encarnação. O C.S. Lewis, ele disse o seguinte: o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa que é o mistério da encarnação, que é Deus diminuir, abrir mão da sua glória e se sujeitar a uma humanidade para poder nos resgatar, para poder fazer esse caminho de retorno, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Contudo, feito esse parêntese, é maravilhoso imaginar, e é até poético também, que diante daquele tal brilho que os anjos trouxeram para aquela calada da noite, para aquela escuridão, eles ficaram ali envoltos em um mar de luminosidade, diante do qual as estrelas, e as estrelas é muito lindo, mas elas se empalideceram. E a noite se transformou em dia, e eu fico imaginando a grandeza desse momento. E nós precisamos contemplar essa maravilha, imaginar essa maravilha, porque isso está acessível até nós. E por meio da imaginação, de olhos fechados, de imaginando uma cena, nós podemos contemplar em muito a grandeza desse Deus. Amados, sempre que a glória de Deus, ela irrompe no meio da escuridão da terra, temor e pavor é a primeira reação do ser humano mortal e pecador. E assim deve ser. O versículo 9, na parte B, diz assim: e eles ficaram tomados de grande temor. Primeiro por conta do susto, né? Não estão esperando, de repente você toma um susto daquele, a luz, o anjo, aí daqui a pouco um coral de anjos, né? Um exército celestial, e no meio de tudo isso, eles precisaram sim ser acalmados pelo anjo. Eles precisaram ouvir do anjo que era em paz, que ali ele estava. E depois de acalmá-los, o anjo dá algumas dicas, para que sirvam de sinal, a fim deles descobrirem o Deus que se manifesta de forma imprevisível, porque naquela noite, se eles andassem ali por Belém, podia ser que eles encontrassem outros bebês envoltos em faixas, porque quando nascia um bebê, isso era um costume comum da época, é assim que eles faziam. Mas um bebê envolto em faixa e deitado em manjedoura, esse era inconfundível. Esse era somente o Messias, Jesus Cristo. Fritz Rienecker, ele disse o seguinte: naquela época, esse herdeiro do trono de Davi possuía uma estrebaria como salão real, uma manjedoura como trono, feno e palha como lugar de repouso, e 2 pessoas desabrigadas como séquito, que são aqueles acompanhantes da nobreza. E olha como que ele descreve de maneira tão linda esse episódio que aconteceu. Amados, o mistério é que o Messias, ele não é um homem poderoso, com muitos recursos, rodeado de bens materiais, não. Porque se fosse eu e você para poder desenhar esse plano da redenção e para imaginar junto com os judeus, como que seria esse Messias, eu tenho certeza que todos nós erraríamos feio e nunca imaginaríamos uma criança, numa manjedoura, totalmente indefesa, tendo que crescer e se desenvolver. Talvez a gente já mandaria o Messias pronto, adulto, pronto, reinando, imponente.
Mas não, ele é uma criança dependente em tudo da sua mãe, refugiado num estábulo, um berço improvisado, deitado numa humilde manjedoura, e é assim que Deus ele vem para surpreender a todos, para poder mostrar a humildade presente no meio da Trindade. E o uso de boa nova, essa expressão que aparece no versículo 10, aqui tem um propósito, quanto a isso a gente precisa entender. É para neutralizar a autopromoção de César. Porque sempre que César ou alguém amando dele ia até as pessoas, eles vinham para poder trazer a boa nova de César. O que era isso? As notícias da nobreza para a plebe, para os pobres, para o povo no geral. Então é essa a maneira como ele se apresentava, as boas novas de César. E aqui propositalmente o anjo traz a expressão boa nova para poder dizer essa boa notícia, essa novidade que é o nascimento de Jesus, aquele que reina e reinará para todo e sempre. E além dos pastores receberem essa boa nova, eles são praticamente convidados a irem até Jesus, porque o anjo dá uma pista para eles, o anjo dá um sinal para eles. Mas antes deles irem, eles assistem um coral de anjos. E assim, queridos, as cortinas se abrem, os céus cobriram-se de anjos, as nuvens transformaram-se em partituras musicais e uma linda música ecoou das alturas. O Glória in excelsis Deo. Que espetáculo! Que coisa linda e maravilhosa que deve ter sido isso. E a mensagem era: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Versículo 14. Os anjos eles estão dizendo que Deus trará paz para os homens sobre o qual repousa o favor de Deus. E a ênfase nós precisamos entender aqui que ela não está nos homens. A ênfase, ela está em Deus. São aqueles a quem Deus escolhe, e não aqueles que escolhem a Deus. A paz anunciada é a paz entre Deus e os homens, é a cura da alienação causada pela maldade humana, causada pelo pecado. Porque, amados, o sonho de praticamente todo mundo, o sonho de praticamente todos, é a paz no mundo. É tão normal e comum ouvirmos pessoas dizendo: qual que é o seu sonho, o que você pensa? A paz no mundo, a paz no mundo. Mas entenda bem, nós precisamos entender isso muito bem. A chegada de Cristo no mundo não significa paz a todos. Porque se fosse paz a todos, o mundo já estaria em paz há muito tempo. Mas não é isso. O texto está dizendo, está muito claro. É paz aos homens a qual Ele quer bem. E assim, o mundo ele caminha rumo à destruição. Mas aqueles que são dele desfrutam de verdadeira paz, já que essa paz ela não é decorrente de situações externas. A gente não precisa tudo estar lindo e belo à nossa volta para estarmos em paz. Quem tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, quem é dele, ainda que tudo à nossa volta esteja uma turbulência, que estejamos vivenciando adversidades, provações, ainda assim, por meio do relacionamento com Deus, nós podemos desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. E essa é a maravilha dessa paz. A paz que excede todo entendimento. Ou seja, as pessoas olhando e falando: meu amigo, o mundo está caindo e você está aí em paz. Sim, eu estou em paz. Deus está comigo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus está conosco. E nem mesmo a morte separa um filho de Deus dele.
mas só muda a dimensão e a perspectiva. Nós estamos seguros em Cristo Jesus, nós temos paz verdadeira com Deus. O Tim Keller sobre isso disse o seguinte: não há paz alguma na terra, porque não há paz alguma com Deus. Ou seja, a paz não está no lugar. Não há paz alguma na terra, porque não há paz alguma com Deus. A proclamação do Natal é Deus e pecadores reconciliados. É aí que reina a paz. Essa é a mensagem do Natal. Cristo veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos trazer a verdadeira paz por meio do relacionamento. E algo interessante, queridos, a refletirmos também, é que para os anjos, eles darem essa notícia e depois exercerem esse cântico, eles dão o melhor deles. Imagina que espetáculo que é esse. Por mais que a gente queira correr sempre em busca da perfeição, nós sabemos que nós estamos sempre aquém da perfeição. Os músicos, aqueles que são perfeccionistas, sabem muito bem disso. Ensaia, mas quando olha friamente, sempre tem o que melhorar. Quando tem uma apresentação, fala, puxa vida, eu errei aqui, da próxima vez eu vou fazer diferente. E a gente nunca consegue alcançar essa perfeição. Mas eu penso que os anjos, eles fizeram sim algo muito grandioso, dando o melhor, e algo perfeito, e muito provavelmente nem precisaram de ensaio para isso. Mas com isso aqui, os anjos dando o melhor, tem uma lição aqui muito grandiosa para mim e para você. Eu penso que nós não podemos compartilhar o evangelho que salva, que transforma, de qualquer jeito. Sem entusiasmo, sem alegria, sem brilho no olho, sem vontade de estar compartilhando aquilo, porque isso é a maior e melhor notícia do mundo que o ser humano pode receber. Então como que a gente vai dar uma boa nova, a notícia do resgate da humanidade por meio de Cristo Jesus, e de qualquer maneira? Nós não podemos fazer assim. A notícia é que Deus nos ama e que enviou o seu Filho para poder nos resgatar, nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado, como nos diz Colossenses 1,13. E como que nós fazemos isso? Sem entusiasmo, sem alegria, sem brilho no olho. Nós não podemos agir assim. Nós precisamos dar o nosso melhor também. O nosso melhor. Jesus Cristo, amados, é o Salvador, porque Ele traz libertação definitiva. Ele é o Messias, porque Ele traz o Espírito de Deus que convoca os homens para uma relação de justiça e de amor fraterno. E Ele é o Senhor, porque vence todos os obstáculos, conduzindo os homens dentro de uma nova história de plenitude e de realização pessoal. Amados, nós temos contemplado a grandeza de Deus nos nossos dias? Será que eu e você temos contemplado a grandeza de Deus presente nos nossos dias? E como que a gente tem contemplado isso? Será que tem entusiasmo? Será que tem alegria? Será que estamos dando o melhor em contemplação a Deus? E aí eu parto para o terceiro e último ponto. Porque depois de o start de Deus, Ele nos mover de maneira interna, Ele precisa também nos mover de maneira externa. E esse eu chamo de ação, que são os versículos 15 a 20. Por quê? Porque assim que os anjos se ausentaram, os pastores eles foram imediatamente e de maneira apressada até Belém para ver os acontecimentos. E é aqui o momento que a contemplação, o que é interno, nos encaminha para a ação. Porque, meus amados, não basta receber e sentir, é necessário agir.
Nós não podemos viver apenas nessa esfera de querer receber e sentir algo. Para que você vem para a igreja? É para receber e para sentir. E aí eu sinto alguma coisa, e aquilo me traz um renovo para eu poder passar a semana. Isso não é suficiente. Isso pode até ser viciante, mas não é suficiente. Nós não podemos nos contentar apenas em receber e sentir. Nós precisamos agir. Não basta ouvir sobre Jesus. Nós precisamos buscá-lo e encontrá-lo por meio do relacionamento, porque foi isso que os pastores fizeram. Não veio tudo de mão beijada. O anjo veio lá, trouxe a notícia, deu as pistas, mas eles precisaram buscá-lo, eles precisaram encontrá-lo. E hoje nós fazemos isso por meio de uma vida devocional. Nós fazemos isso por meio de cultos a Deus, mas nós também fazemos isso por meio do testemunho cristão. Cristo precisa viver na nossa vida o tempo todo. Nós não podemos encontrar Cristo apenas nos cultos dominicais. Nós precisamos encontrar Cristo no nosso relacionamento cotidiano com Deus. É de segunda a segunda, é de manhã à noite, o tempo todo Ele está acessível a mim e a você. Mas a questão é, você tem visto Jesus? Mas o que você tem feito para isso? É necessário agir, meu amado. Se você quer encontrar Jesus na vida cotidiana, é necessário agir. Nós precisamos ter sede da palavra de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos louvar e nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos cultuar a Deus na vida cotidiana. E enxergando o menino Deus na manjedoura e os pastores na mesma cena, abre-nos para a perspectiva de um mundo novo. E fica muito evidente aqui o carinho, o apreço que Deus ele tem com os pequenos, com os pobres. É uma nova forma de olhar a vida. E todos os que recebem a Cristo como Senhor, eles se tornam filhos de Deus. E sem ter Cristo como Senhor, embora o mundo vai lá e faz distinção, separando em etnias, em classes sociais, em rico e pobre, e tantas são as separações que acontecem aí fora, a verdade é que nós estamos igualados, porque sem Deus, nós estamos perdidos e não temos nada. Todo ser humano é carente da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós carecemos de um Salvador. Todos nós. O John Piper sobre isso, ele disse o seguinte: o Natal não terá seu efeito pretendido até que sintamos desesperadamente a necessidade de um Salvador. Se não tivermos esse anseio, se não tivermos essa sede, se não reconhecermos a nossa miséria e a necessidade de sermos salvos, o Natal não tem sentido para as nossas vidas. E amados, quem desprezar o pobre e o marginalizado, corre o risco de desprezar o próprio Filho de Deus, que quis nascer entre os pobres, despojado de tudo, e ainda ensinou, como está escrito: sempre o que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram, como diz Mateus 25, 40. Os pastores, eles não tiveram dúvidas. Eles entenderam a mensagem do anjo tão bem, que eles foram os primeiros a anunciar a boa notícia da chegada do Salvador, contando para José e para Maria. O versículo 17 diz: divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. E sobre isso eu fico imaginando, imagem minha, tá? Meu pensamento. Sabe quando alguém
tá mais que um, eles estão vivenciando aquela situação bem legal, e eles voltam para algum lugar, e eles vão lá, e eles começam com muito entusiasmo, querer contar, e tá um falando, tá o outro completando, e um falando por cima, e é desse jeitinho que eu imagino os pastores ali falando para José e para Maria. Mas isso, amados, é o resultado de ouvir bem. Ouvir bem. Já que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, como nos diz Romanos 10, 17. Se não ouvirmos bem, nós não temos nada para compartilhar. Mas quando nós ouvimos bem, aí sim, nós podemos compartilhar com propriedade uma palavra que nos afetou poderosamente. E a questão é, você tem ouvido bem? Porque muitos nos nossos dias, eles até vão para a igreja, eles até assistem cultos, mas tem muitos que eles chegam na igreja como se tivesse uma cartela de um jogo premiada já. E ele só quer ouvir cantar os números. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Falou um número que não está ali dentro, já era, e não escuto mais nada do que está sendo falado. Sobre isso eu recordo por muito tempo, lá atrás, quando eu fui fazer o seminário teológico, eu saí do seminário, e quando a gente é seminarista, a gente meio que sofre da síndrome de ser o quarto elemento da Trindade. A gente acha que a gente sabe tudo e mais um pouco. E aí, se você escuta alguém pregando e falando alguma coisinha que não está presente lá no seu conhecimento, que você olha e fala, não, aprendi diferente, já era. Eu não escutava mais nada do que falou dali para frente. Começou e disse uma coisa errada, já era. Eu tenho lembranças, e se a gente puder conversar depois de bastidor, eu falo com vocês até de alguma coisa que eu lembro que aconteceu lá atrás, e não me pergunte a mensagem, porque eu não escutei mais a mensagem dali para frente. Então eu não lembro. Mas o que a pessoa falou de errado, eu lembro. E tem muita gente que não escuta bem porque está com essa cartela premiada. Tem muita gente que está lá com o jogo da Mega Sena, que já está lá premiado lá. Então, ele só quer ouvir cantar os números. Porque o premiado está na mão dele. Não está na mão daquele que profere a palavra de Deus. Queridos, ironicamente, os pastores desqualificados para servir como testemunhas em casos legais no judaísmo, porque lembra que eu disse para vocês que os pastores não eram testemunhas fidedignas para poder ir nos tribunais e testemunharem em defesa de alguém? E quem que viram as primeiras testemunhas dessa notícia tão grandiosa? Olha que ironia da vida. Os pastores, eles são as primeiras testemunhas do evangelho. E não por causa de alguma habilidade inata neles. Não é por isso. Mas foi por causa daquilo que lhes tinha sido dito, como diz o versículo 17. E assim, não são as testemunhas que invocam a palavra, mas é a palavra, o verbo, que chama, cria, capacita essas testemunhas. Nós devemos tomar muito cuidado com os nossos preconceitos, porque independentemente de quem fala acerca da palavra, ela só será a palavra de Deus para nós, se crermos. Se não crermos, não será a palavra de Deus para nós. E a verdade é verdade, independente da boca que a professe. A verdade é verdade. Nós precisamos baixar a guarda muitas vezes, para poder receber a palavra de Deus. Lógico que precisamos sim conferir na palavra, ser como aqueles de Bereia, que enquanto eles estão falando, ele conferia tudo para poder ver se está lá na palavra. Porque nós não podemos pegar por aí heresias como se fosse palavra de Deus, a gente tem que ter esse cuidado. Mas sendo a palavra de Deus, nós precisamos receber. Porque às vezes parece que no meio de bocas de pessoas proeminentes, de grandes pastores reconhecidos, de estrelas aí que as pessoas elegem, parece que a verdade é mais verdade na boca deles. Às vezes escuta de um outro pastor dizendo,
Ah, não, será que é isso mesmo? Ah, não, agora é verdade, porque eu escutei o dito cujo lá, aquele camarada, ele falou também. Então agora sim é verdade. Nós não podemos deixar que os nossos preconceitos nos impeçam de ouvir. Já pensou se Maria e José tivessem o preconceito dos pastores? Porque naquela época esse preconceito ele era disseminado no meio do povo. E se eles tivessem um preconceito com os pastores? E se eles lembrassem lá na hora e dissessem assim, não tem validade nenhum o testemunho de um pastor. Eles não são de confiança. Eles não são dignos. Eles iam perder de degustar e de se maravilhar com essa grande notícia. Mas no fato dos pastores terem prontidão em compartilhar a boa nova, eis aqui o compromisso que o Natal deve despertar em nós. Não basta alegrar-nos e celebrar o amor de Deus por nós revelado no nascimento de Jesus. Não basta apenas isso. É preciso comunicar a boa nova a todos aqueles que estão ao nosso alcance. É necessário fazer disso o centro da nossa convivência familiar e social. É impossível ter um encontro autêntico, verdadeiro com Jesus sem divulgar a boa nova para outras pessoas. Ou então nós não tivemos encontro nenhum. Mas se nós fomos afetados mesmo por essa palavra, se isso fez sentido, se isso nos salvou, se isso nos transformou, é impossível a gente conviver com outras pessoas sem professar aquilo que nós acreditamos, sem anunciar para as outras pessoas a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. E é fundamental levar essa nossa convicção de fé para dentro de todas as estruturas da sociedade que nós vivemos. Dessa forma, o tal do espírito natalino, ele não será apenas esse toque de benevolência efêmero que nos invade nesses dias, mas aí então, ele será um estilo de vida permanente que transforma as nossas relações humanas o ano todo. Ou seja, miseráveis somos nós, se o Natal para a gente for apenas no dia 25 de dezembro. Miseráveis somos nós. O hino angelical, as boas novas, elas trazem consigo os seus desdobramentos. O texto vai dizer que Maria, porém, guardava todas essas palavras que estava ouvindo, meditando-as no coração. Versículo 19. E o que significa isso? Isso significa preservar. Isso significa entesourar. Se você tem um tesouro, você não vai deixar em qualquer lugar. Você vai deixar ele guardado, protegido. De maneira que quando você for lá para poder pegar, ele está lá bonitão, guardado. Uma joia. A joia você não vai deixar em qualquer lugar. Igual você deixa o celular, às vezes. Igual você deixa o tênis quando você chega e entra dentro de casa, joga a joia naquele canto. Não. As pessoas têm cofres, elas têm algum objeto bem bonitinho, protegido e guardado. E é assim que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. É assim. É manter algo vivo, é saborear. É isso que Maria fez. Maria não tenta compreender a palavra de Deus apenas no sentido cognitivo. E o Salmo 119, o versículo 11, ele nos ensina isso, ao dizer o seguinte: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é entesourar a palavra de Deus, é preservar a palavra de Deus. Não é apenas decorar a palavra de Deus, porque decorar a gente decora muitas coisas. Só que passa um tempinho e a gente esquece o que a gente decorou. Mas é entesourar, é guardar, é estar protegido, é estar vivo. Guardar no coração significa não só interpretar a palavra de Deus, mas permitir que essa palavra me afete profundamente. É escutar para pregar para mim mesmo muitas vezes, para depois pregar para os outros. Porque eu só consigo ter entusiasmo na pregação para outros
se eu preguei essa palavra primeiro para mim, e muitas vezes. Se eu estou convicto, se essa palavra fez sentido, se essa palavra é um tesouro para mim, mas a partir do momento que essa palavra, ela me afetou profundamente, eu entesourei essa palavra, aí sim, essa palavra vai ter entusiasmo, ela vai poder alcançar o coração de outras pessoas também. Meus amados, partindo para o fim, que celebremos o Natal o ano todo. Porque diante da propagação do Evangelho, Cristo ele não para de nascer nos corações. E sempre que Cristo nasce em um novo coração, é o quê? É Natal outra vez. Se o Natal é nascimento, é Cristo nascendo nos corações. Então por isso que a comunidade de fé, ela tem que ter grande alegria e orar por isso, para conversões, para reconciliações, para batismos. Isso tem que ser alegria. Porque a grande tarefa da Igreja de Jesus Cristo é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então toda vez que nós vemos novos nascimentos acontecendo no seio da comunidade cristã, nós precisamos ter grande alegria. É Natal mais uma vez. É assim que nós precisamos vivenciar tal momento. E Lucas, ele completa a história com a volta dos pastores. O versículo 20 ele diz: e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Embora esse seja conhecido como o Cântico dos Anjos, fato é que o verbo, ele virou canção na vida dos pastores também, que louvaram a Deus, mas diferente dos outros 4 cânticos que aparecem nos 2 capítulos do Evangelho de Lucas, que essa minissérie vai encerrar na semana que vem, com o cântico de Simeão, nós não temos aqui as palavras desse louvor dos pastores. Apenas vai dizer que eles voltaram louvando a Deus e engrandecendo. Nós temos as palavras de Maria, nós temos as palavras de Zacarias, nós temos as palavras dos anjos, nós temos as palavras de Simeão, mas nós não temos aqui as palavras dos pastores. E assim, os pastores que viram a glória do Senhor brilhando ao redor deles, no versículo 9, que escutaram a mensagem do anjo, no versículo 11, que ouviram o coro da multidão do exército celestial, no versículo 14, que viram Jesus, versículo 16, que divulgaram as boas novas, versículo 17, eles ficaram cheios de louvor a Deus e o glorificaram, versículo 20. E amados, a exemplo dos pastores, esse é o padrão aceitável para um cristão que se alegra com Jesus em si, que é glorificar e louvar a Deus continuamente. Será que isso é verdade na nossa vida? Será que o verbo virou canção na sua vida também? Será que tendo contato com esses cânticos, tendo contato com a bondade de Deus na sua vida, você também tem louvado a Deus? Nós vemos nesse episódio o céu descendo à terra, para depois levar os da terra para o céu. Aqui é onde o Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o nosso tempo, eles se cruzam. É onde nós nos deparamos com a realidade do Emanuel, o Deus conosco. E entendendo isso é que nós podemos dizer Feliz Natal. Feliz Natal para você, meu irmão. Que a certeza do mistério que nós celebramos invada o seu ser e permaneça de tal forma que, a partir desse Natal, você experimente um grande crescimento interior e uma identificação maior com Cristo na vida cotidiana. Que o verbo seja canção em nossas vidas. Afinal, a graça de Deus, ela é impagável, imensurável e ela é transbordante. Que o amor continue amando
através da minha e da sua vida. E é dessa forma que o Natal ele não será apenas um dia, e ele fará de nós pessoas muito mais felizes. Amém?